Meus cumprimentos, eu agradeço por esse momento que me oportuniza fazer algumas pontuações sobre a minha vida e principalmente sobre a poesia que há tanto tempo permeia a minha existência. Sou araçatubense, tenho 72 anos de idade, estudei até o terceiro ano do curso de Economia. Atualmente sou aposentado e aproveito essa maior oportunidade, maior disponibilidade de tempo para aprimorar a minha autodidática, lapidar e até ressignificar os meus escritos. Meu pai era comerciante, tinha sapataria, selaria, mas morreu com apenas 40 e poucos anos de idade. E como os meus irmãos também se casaram muito cedo, a minha infância e parte da adolescência foram sofríveis. Mas eu tive o contato necessário com a escrita e a leitura, embora não com tanta abrangência. Eu atribuo o meu gosto por poesias a 3 fatores básicos. Primeiro, quando eu era criança, ouvia muitas declamações. Segundo, já na minha adolescência, comecei a prestar atenção a um programa radiofônico no qual se apresentava um cronista que declamava muitas e belas crônicas poéticas. Terceiro motivo, quando eu tinha aproximadamente 20 anos de idade, eu fiz um curso de correspondência comercial. E como eu já era um bom datilógrafo, fui admitido para trabalhar numa empresa como correspondente. Ou seja, eu era encarregado de toda a correspondência da firma. Acontece que fui substituir justamente um poeta que escrevia com a formalidade normal do comércio, mas sempre enfeitava a escrita, escrevia com aquele floreado natural de poeta, e eu gostava muito daquele tipo de escrita. Eu tive conhecimento da existência da Academia Araçatubense de Letras desde a sua fundação e passei a visitá-la um pouco mais de uma década. Tive o prazer e a honra de integrá-la a partir do dia 10 de junho de 2016, dia da minha eleição. Muitos foram os textos que escrevi antes da publicação do meu primeiro livro. Sempre desejei publicá-lo, mas fui postergando para tratar de outras prioridades e também porque eu achava que deveria me tornar mais conhecido, um pouco mais conhecido nos meios literários. Sim, pelo menos os livros que publiquei até aqui foram de poesia. A poesia para mim é visceral, está presente no meu âmago, no meu íntimo e fica latente, desejando se exteriorizar. Não se trata, portanto, de exibicionismo ou vaidade pessoal. É apenas o prazer que tenho de compartilhar com as pessoas esse meu sentir. A poesia faz com que olhemos, principalmente as coisas simples e belas, com maior sentimentalidade. Faz a mente voejar como os albatrozes que singram os mares. E podemos até mesmo visualizar continentes perdidos. Por isso, eu acho de fundamental importância a difusão da poesia nas escolas. Porque a poesia, sobretudo,
apura a nossa imaginação e capacidade linguística. Os educadores devem declamar poesia para as crianças e jovens, para que elas passem a ter maior percepção poética. E a consulta ao dicionário também é importantíssima. Se agirem dessa forma, essas crianças, esses jovens, passarão a, paulatinamente, escrever com maior correção e desenvoltura, sem dúvida nenhuma. Mas voltando ao meu sentir poético, há alguns anos atrás, aliás, há muitos anos, eu passava com a minha esposa pelas imediações do Instituto de Educação Manuel Bento da Cruz, quando ela me chamou a atenção para uma frase que estava escrita no muro. A frase dizia o seguinte: perdendo o seu tempo comigo, tornou-se importante para mim. Apesar de ser condenável a pichação no muro, eu achei bastante singela essa frase e escrevi uma poesia a respeito, que intitulei Aspectos do Amor. Então, a poesia, para mim, é isso. Qualquer coisa que me chame a atenção, eu escrevo. Qualquer coisa que desperte esse sentir em mim, essa sentimentalidade, faz com que eu passe para o papel esse sentimento. A poesia é assim, para mim. Assim eu a vejo. No mundo poético, embora os meus poemas sejam diversificados, influenciou-me muito a era parnasiana. Os parnasianos primavam pela estética, pelo rico vocabulário, pelas métricas e rimas precisas. E eu, como sempre gostei desse estilo, já escrevi muitos poemas obedecendo a essas regras. Recentemente eu escrevi um poema que intitulei Pandemia, motivado por essa doença que tem ceifado a vida de tantos de nossos irmãos pelo mundo afora. Esse poema eu escrevi em 6 estrofes e todos os versos têm o mesmo número de sílabas poéticas. É um poema dramático e outros escrevi sobre dramas humanos, como, por exemplo, o naufrágio do navio Titanic, o desabamento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, o incêndio na casa noturna de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu a cidade de Pompeia, no antigo Império Romano. Outros poemas eu escrevi em homenagens, vários aliás. Um deles, inclusive, eu dediquei ao recanto do escritor, um espaço dedicado aos escritores de Araçatuba, na Biblioteca Rubens do Amaral. E outros mais eu fiz, fugindo um pouco à natureza romântica, ao lirismo que caracteriza mais o meu estilo poético. Entre os poetas da literatura brasileira, eu destaco, entre outros, a tríade parnasiana, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Vicente de Carvalho, seguidos por Manuel Bandeira, Augusto dos Anjos, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Cora Coralina e Vinícius de Moraes. São muitos. Sobre os meus livros, tenho a dizer o seguinte. O primeiro, Paisagens Verbais, foi uma compilação que fiz dos principais poemas que escrevi até então. O segundo, Prisma Poético, foi premiação que recebi por ter ganhado o concurso de poesias
do projeto de fomento à cultura em 2012, promovido pela Secretaria de Cultura de Araçatuba. E o terceiro também foi premiação, por eu ter ficado em primeiro lugar no primeiro concurso de poesias da Ordem de Poetas do Brasil. Essa ordem começou a funcionar em Guarujá e, a princípio, de modo virtual, reunindo poetas de todo o Brasil. Há alguns meses eu concluí um romance de forte impacto, mas pretendo participar de algum concurso antes de publicá-lo. Por isso não posso dar maiores detalhes no momento e peço perdão por isso. Os meus 2 primeiros livros estão com edições totalmente esgotadas. E o terceiro só pode ser adquirido através da própria editora, que é o Clube de Autores. Mas basta a pessoa interessada digitar no Google o meu nome, o título do livro, Odisseia Poética, e será encaminhada ou encaminhado. Embora a minha preferência seja por livros solos, eu tenho participação em coletâneas nas cidades de Araçatuba, Santos, Campo Grande e Porto Alegre. Como o amor se sobrepõe a tudo e a todos, eu vou ler um poema que eu gosto muito, um poema lírico que intitulei O Silêncio do Amor. Antes, porém, me permitam fazer uma sugestão para olharmos a poesia de um modo mais profundo, para que a vida se torne mais leve. O mundo precisa mais do que nunca de corações mais puros, poéticos e mansos. O amor surge na terra com essência de ternura sob diversos aspectos. É paciente, com um olhar materno, a acalentar o frágil filho no seu colo de açucena. Não se apega aos laços da fúria incontida do egoísmo e da dor inútil. Não é o primeiro, nem o último. É simplesmente amor, espelhando brandura pelas veredas da vida. Assim como as flores que enfeitam tantos terrenos íngremes como as vinhas férteis, o amor floresce no bem, mas compreende o mal e perdoa silentemente os deslizes mortais. Reflete os seus aspectos numa palavra amiga, na ternura de um sorriso apolíneo, no silêncio enternecedor dos corações, onde as mais belas palavras são ditas pela diadema luz de um olhar. Como o mimo frouxel de ninho, é leda espera constante e não perece, nem mesmo na amplidão da madrugada triste, quando deixa de ser espera para se tornar saudade.